O avião, quando ele estava caindo em upset lá, o computador dele estava mandando informações. E nessa informação tem latitude e longitude. Latitude e longitude, tu traça um X e tu sabe exatamente o ponto do oceano que você tá ali. Com essas informações, demoraram 2 anos para encontrar o avião. Sabendo latitude e longitude. Só que entre o impacto na água e o avião chegar a 3.000 metros de profundidade, andou pra caramba. E só encontraram com matemática bayesiana e movimento de marés e o submarino lá também. Aí encontrou 2 anos depois. O mar é só profundo demais, né? Tem até avião que nunca foi encontrado. Pois é. O Malaysia é esse caso. É, o Malaysia. Malaysia. O que é o Malaysia? Aquele avião que sumiu. O 37, Malaysia 375. Lembra um avião que ia da Malásia pra China? Aí no meio do caminho ele sumiu do radar. E aí... Então, ele tá lá no Oceano Índico, que é um lugar que é menos conhecido do que o... A gente conhece mais o planeta Vênus e Marte do que conhece o chão do Oceano Índico. Simplesmente porque é profundo demais, Profundo demais. Então não encontra um avião daquele tamanho, imagina um barril de tesouro. Você sabe que os caras, quando estavam procurando o Malaysia, na época, né? Fizeram uma mega operação mundial, né? Sim. Os caras que estavam procurando o Malaysia acharam 2 navios afundados antigos Puta merda. que não estavam no plano Aham. e que, inclusive, não foram atrás do que era. Efeito colateral, né? Não tem a menor ideia de quais eram. Não foram atracar, garantido. Não. Ou então já acharam o tesouro e não vimos nada lá, não vimos nada. Não, nem pela curiosidade histórica de saber que navio que é esse aqui. 2 acharam. Tem uma série legal, deve ser Discovery, o Nat Geo, não sei qual que é o Secando o Mar. Sim. Tu já viu isso, cara? É uma metáfora perfeita. É. Porque se você drenar toda a água do oceano, se isso fosse possível, imagina o que tu ia achar no fundo. E os caras fazem isso com tecnologia, bicho. Eles levam uns scanners, assim, tipo, aqui afundou um navio da Segunda Guerra Mundial, durante a guerra lá. Aí eles levam os scanners em 3D, escaneia a área toda. Tudo. E aí leva isso pro computador, aí faz a água. Aí eles criam em computação gráfica a água descendo. E aí tá lá o modelo em 3D e aparece o navio completo, assim como ninguém nunca viu. É legal pra caramba essa série. Chama Drain the Ocean. Então, aí, cara, olha só. Se o número da Unesco tá certo, você tem 3 milhões desses no fundo do mar. Então... Por isso que o nível do mar tá subindo, não é? Não é degelo, não. Bom, mas é muito interessante mesmo, porque, de fato, assim, aquilo que vocês falaram, a gente não conhece o fundo do mar. E as coisas que afundam ali são perdidas para sempre. Pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje, que não consegue alcançar. Eu fiquei surpreso quando acharam o avião da Air France, por exemplo. As caixas pretas, né? Eu fiquei surpreso. Ele tava a 3.200 metros de profundidade, no meio do Atlântico, né? E acharam. É isso que eu falo, assim, ó. O avião da Air France, quando ele tava caindo em upset lá, o computador dele tava mandando informações. E nessa informação tem latitude e longitude. Latitude e longitude, tu traça um X e tu sabe exatamente o ponto do oceano que você tá ali. Com essas informações, demoraram 2 anos para encontrar o avião. Sabendo latitude e longitude. Ou seja, diminui muito o teu caminho. Só que entre o impacto na água e o avião chegar a 3.000 metros de profundidade, andou pra caramba. E só encontraram com matemática bayesiana, sei lá como é que chama isso, e movimento de marés e o submarino lá também. Aí encontrou 2 anos depois. Aí o pessoal fala, mas vou encontrar o Malaysia. Aí você pensa, o Air France tinha latitude e longitude e demorou 2 anos. O Malaysia não tem nem isso. É só assumption em português, que é só... Suposição de onde que ele pode estar. Então eu acredito que não encontra. E quando encontrar, a gente não vai desvendar o mistério do mesmo jeito. Eu também acho. Porque a caixa preta do avião, ela grava os últimos 24 horas do voo. 48 horas de voo. E aquele avião estava perfeito. E segundo, o gravador de voz grava as últimas 2 horas. Se o piloto não falou nada nas últimas 2 horas, também não tem o que resgatar dali. A menos que ele tenha contado nos momentos finais por que ele fez aquilo. Então é um mistério que a gente vai ficar, ó... Puro achismo. Você acha que Puro ele achismo. se suicidou? Eu acho.
Aliás, o primeiro local que eu falei essa minha teoria em público foi no programa aqui dos estúdios Flow, que eu gosto de falar das coisas que são Você factuais. sabe, claro. Mas como eu já falei isso publicamente, então eu acho que foi. Porque assim, Eu também acho. não tem como o avião fazer aquelas manobras sem que tivesse alguém no comando. Não tem como. Alguém tinha que estar no comando daquilo. Se fosse sequestro, alguém fala, a gente fez aquilo. Sim. Um grupo pega a Alguém autoria. ia pleitear. Ninguém pleiteou nada. E pelo jeito a polícia encontrou algumas coisas em relação ao comandante em si do voo que poderia levar o cara a cometer aquilo. É. Mas tá fechado essa investigação tá fechada e não tem... Não tem nem mais ninguém procurando, eu imagino. Não. Mas tem um cara no Twitter, esse cara chama Mike Chillett. Eu até, através do Twitter, eu entrei em contato com ele, é um americano. Ele tem diversos cálculos matemáticos que fala, eu já disse que ele tá aqui. Eu dou $10 mil para quem descer lá e fotografar e não me diga que o avião não tá aqui. E ninguém leva ele a sério, mas ele fica falando assim, eu não dizia que tava aqui? Olha esses navios aqui, ó. E ele pega o rastreio de navio, igual tem rastreio de avião, tem rastreio de navio. E mais ou menos quando ele fala no Twitter, ó, a posição é essa, ele vê que os navios começam a ir para lá para investigar alguma coisa, né? E ele fala, por que não desce lá e não diz que o avião tá lá? Um outro lance que é fantástico é tesouro. Ah, pô, tesouro, coisa de criança. Cara, tesouro existe. Existe. É o mesmo raciocínio que eu tava colocando aqui. Tudo era transportado pelo mar, as embarcações afundavam pra cacete. Tem um cálculo aí da Unesco que fala em 3 milhões de naufrágios no mundo. 3 afundavam pra milhões? cacete. 3 milhões ao longo dos tempos. É chute, mas aproximado. Mas as embarcações afundavam e estava tudo ali dentro. Então, e cara, português, espanhol, todo mundo vinha, saqueava e levava, né? Saía 5, chegava 3. 2 perdiam. Então, assim, eu não acredito em Triângulo das Bermudas, por exemplo, mas eu acredito em tesouro. Claro, existe, é fato. E digo mais, muita gente é exagero, vai. Várias pessoas já acharam, só que a gente não fica sabendo. Porque a legislação é muito leonina nisso. O cara achar alguma coisa no fundo do mar não é dele, é do país. Então quem acha não fala, né? Quem encontra não conta. É isso que eu ficava pensando também, assim, porque tem esses programas da Discovery lá, Sim. Caçadores de Tesouros. Sim. Então o cara encontrou ali, e aí? Ele Parece papo de é do país, adolescente, então eu não né, de sabia criança, disso. né? É do país de origem, então. É assim, existem convenções que nem todos os países são signatários dela. Tem convenção que diz que o que está no mar territorial pertence àquele país. Tem convenção que diz que o que afundou ali pertence à bandeira do navio que afundou, né? E é um pega para capar, é uma briga. Porque em alguns casos está falando de muita grana, de muito ouro, na verdade. Tem uma pendenga que já está uns 10 anos fácil, na Colômbia, que é um galeão chamado San José, que ele afundou com um baita carregamento, um galeão espanhol que estava voltando para a Europa e afundou. Na verdade, afundou não, ele foi afundado por uma esquadra inglesa e tinha muita coisa lá dentro do navio. E esse galeão foi encontrado, uns 20 anos atrás, mais ou menos, por uma empresa que havia sido contratada pelo governo da Colômbia. Aí começa um enrosco, cara. Para resumir a história, todo mundo sabe onde está o galeão, tá? Não está num lugar muito fácil, mas todo mundo sabe onde ele está. Teoricamente, ninguém explorou ainda, porque tem uma briga entre Colômbia, que é a água dela, Espanha, o galeão é espanhol, Estados Unidos, porque a empresa que encontrou era americana. Pra você ter uma ideia, o presidente da Colômbia se manifestou sobre isso, porque eles querem explorar, tirar o que vão encontrar lá e criar um museu. E aí, isso está uns 10 anos já, essa briga, por conta do tesouro. Mas é muito ouro, não é pouca coisa. Não é que o cara achou um anel, não. Muita coisa. E assim como o São José, tem vários outros galeões que ainda não foram encontrados
mas que são encontrados com frequência. E muitos são encontrados e a gente não fica sabendo. Meio tesouro de pirata mesmo. Sim. E o ouro, Sim, sim. o ouro ele não pega craca, Não, ele não deteriora. É por isso que o ouro é tão caro, porque é Não um material nobre. Então pode- ele não corrói Ele pode ficar um século debaixo d'água. e vai continua continuar sendo ouro.